Olá, meu nome é Cristiane Pizzuti, eu sou trabalhadora do Grupo Espírita Luzes no Caminho. Espero que vocês estejam todos muito bem e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre depressão e o papel da obsessão espiritual, ok? Vamos falar um pouquinho sobre depressão então. De onde é que vem esse termo depressão? Do latim, que é depressio, que significa apertar firmemente para baixo. Então é um transtorno de humor onde a pessoa tem pensamentos negativos recorrentes, ela não tem vontade muitas vezes de trabalhar, ela não tem vontade de sair da cama, ela perde o prazer de fazer as coisas, né? Ela tem muito sentimento de culpa por causa disso. Então é uma doença bastante grave e afeta muitas pessoas e o seu redor, né? A sua família, os seus parentes, né? Os dados nos indicam, né, que a ansiedade e a depressão são os dois transtornos psíquicos mais frequentes na nossa sociedade. E nas próximas 2 décadas, ou seja, não muito tempo para frente, né, a depressão ela vai afetar mais pessoas do que o câncer e do que doenças cardíacas, né? Nós já sabemos que ela é a maior causa de afastamento do trabalho no Brasil. Nós temos cerca de 17 milhões de pessoas com quadros depressivos no nosso país. E a OMS considera a depressão o mal do século, né? Então, em cada 10 pessoas, 4 ou já tiveram, ou estão com depressão, ou terão depressão. E aí, se a gente pensar um pouquinho nesse momento de pandemia, né? Parodiando o Milor Fernandes, né? Quem não está um pouco ansioso, quem não está um pouco angustiado, é porque está mal informado, né? Então, assim, é um momento que nós já temos pesquisas feitas mostrando que os níveis de ansiedade, de angústia, de medo, de insegurança da população aumentou bastante durante esse período, né? Essa coisa de bota máscara, tira a máscara, se isola, não se isola tanto, mas volta a se isolar novamente, né? Libera, não libera. Então, essa insegurança toda, ela também aumenta esse estado depressivo das pessoas, né? Tristeza e etc. Que mais, né? A gente sabe que a depressão, ela muitas vezes vem de uma tristeza profunda, né? Então a tristeza, ela por si só, ela não é ruim, né? Geralmente a tristeza, ela também é uma consequência de alguma coisa, né? Então a tristeza ela faz parte dos sentimentos que nós vamos ter na vida, né? Ela faz parte da nossa estrutura psicológica, ela nos ajuda a crescer, ela nos ajuda a repensar a nossa existência muitas vezes, né? Mas quando ela não é bem trabalhada, quando ela não é bem gerenciada, ela pode se transformar numa depressão. Da mesma forma como um medo muito grande pode se transformar numa fobia, né? Uma assertividade, né? Um sentimento assim de ser mais assertivo, se não trabalhado na maneira adequada, também pode se transformar numa agressividade bem destrutiva, né? Então a tristeza, se eu não consigo gerenciar ela, se eu não consigo afastar ela em um determinado momento da minha vida, né? É normal que ela venha, mas se eu não consigo me ver livre dela, muitas vezes ela pode virar uma depressão, né? Como eu falei, a tristeza ela não é causa, ela é consequência. Então, se eu, claro, tenho uma pessoa doente na minha família, se eu perdi um ente querido, se eu perdi um emprego, né? Agora nessa época da pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos, tiveram que fechar suas empresas, né? Então é natural que a pessoa fique por um determinado tempo triste, né? Se sinta mal, mas não é natural que isso se estenda por 1 ano, por 2 anos, por um tempo assim que seja muito amplo, né? O Alberto Almeida ele compara, ele usa a metáfora da cadeira, né? Então ele diz assim, a tristeza é como se fosse uma cadeira, tu vai lá, tu senta quando tu está cansado, tu te reenergiza, tu pensa na tua vida e depois tu segue a tua caminhada, né? Tu levanta e segue. O problema é quando tu senta nessa cadeira e tu não tem mais força para levantar. E aí tu fica sentado nessa cadeira e não sai dali, né?
Então a tristeza, ela finca uma raiz forte e tu não consegue se livrar dela, né? E aí, quando essa tristeza se encaminha para um quadro, então, de depressão, né? O que acontece? Nós temos, e aí eu espero não estar falando nenhuma bobagem, eu não sou médica, né? Mas nós temos sim uma alteração importante nos nossos neurotransmissores, né? No nosso cérebro. E as nossas sinapses, elas começam a ser prejudicadas, que é as transmissões entre os neurônios. Então, a serotonina, a noradrenalina, que são importantes neurotransmissores, eles começam a ter quedas muito acentuadas. Então, há uma alteração realmente química no nosso cérebro, né? É algo físico, né? E isso precisa ser trabalhado com a medicina terrena, vamos dizer assim. Né? É importante que eu tenha um acompanhamento de um médico, de um psiquiatra, né? De um psicólogo. Mas quais são as causas da tristeza, da depressão, né? O Divaldo nos traz o seguinte, que são 3 as causas principais. Eu posso ter causas hereditárias, né? Então existem dados nos dizendo que uma pessoa, quando é filho ou filha de um depressivo, ou pai ou mãe depressiva, existe uma possibilidade maior, né? Dados falam em 30%, e se é filha de 2 depressivos, o pai e a mãe é depressivo, essa possibilidade, essa probabilidade aumenta bastante, alguns chegam a dizer 70%. Então, é um componente genético, né? Há fatores externos, como a gente estava falando, né? A perda do ente querido, a separação, né? De um casamento de longa data, por exemplo, a perda do emprego, isso são fatores externos que podem me levar a um quadro depressivo. E há fatores espirituais, né? Que é o que a gente vai tratar muito mais aqui na nossa conversa. Os fatores espirituais, eles não estão sempre presentes em casos de depressão, né? Eles estão em alguns casos, né? A literatura nos aponta 70% nos casos de depressão tem algum fator espiritual. E aí é importante a gente entender que quando eu trato do corpo físico, daquelas alterações que a gente estava falando, que eu estava falando, quando eu trato do corpo físico com o médico, eu preciso também tratar a parte espiritual, né? Esses fatores espirituais. E a primeira maneira é tentar entender como esse fator espiritual age, qual é o papel dos espíritos, né, no mundo espiritual nesses quadros de depressão. Para a gente poder entender isso, é preciso que a gente tenha 3 conhecimentos básicos, né, do espiritismo. Na verdade, não é só do espiritismo, né, tem várias religiões que falam também sobre esses conhecimentos, mas são 3 premissas básicas, né? A primeira premissa é a questão da imortalidade da alma. Então, nós somos seres imortais, espíritos imortais, que estamos aqui encarnados nesse momento, mas que desencarnaremos no futuro, espero que bem longe daqui, né? E vamos reencarnar quantas vezes precisarmos para nos melhorarmos, né? Para fazermos todo o aprimoramento moral e alcançarmos a nossa perfeição relativa. Então, a alma é imortal, né? Nós vamos desencarnar, nós vamos encontrar com entes queridos que já faleceram, né? E isso é um alento para nós, né? Aqueles que já perderam pessoas queridas, né? Saibam que um encontro no futuro já está planejado, projetado, né? A não ser que esses entes queridos já estejam encarnados novamente. Então, é uma sucessão de vidas, né? Onde a gente tenta melhorar a cada encarnação. Então, essa é uma premissa básica para a gente entender esses fatores espirituais que afetam na depressão. A segunda ideia importante aqui é a questão da lei da ação e da reação. Né? Então, a gente sabe, é uma lei universal, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, tudo que eu fiz, né? Tudo que eu pensei, tudo que eu senti, volta para mim, né? Eu vou colher, né? A única coisa que a gente planta e não colhe é coentro, que eu estou tentando plantar aqui em casa e não tem jeito, né? Mas fora a brincadeira, a lei da ação e da reação é bem importante, é a lei do karma, né? Lá do budismo.
E o terceiro conhecimento básico que a gente tem que ter para entender essa questão da influência espiritual, né, no processo de depressão, é a comunicabilidade entre os mundos, entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, os espíritos estão se comunicando, tanto encarnados quanto desencarnados, né? A gente tem lá o Chico Xavier, por exemplo, né, que se comunicava com os espíritos de filhos, né, que tinham desencarnado, e fazia psicografias para as mães e para os pais dessas pessoas, né? Então, a comunicabilidade é importante para a gente também entender essa influência, né? Muito bem, na questão 459 do Livro dos Espíritos, é uma questão bem importante, a gente ouve sobre ela várias vezes, né? E aí é perguntado para os espíritos se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos. A resposta que os espíritos dão a Allan Kardec é muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, é essa ideia de que muitas vezes, algumas inspirações que nós temos, algumas ideias, às vezes assim, a gente acorda de manhã e diz, pensa uma coisa diferente, vou fazer tal coisa hoje, né? Muitas vezes é uma influência que a gente está tendo do mundo espiritual. Essa influência pode ser positiva ou pode ser negativa, vai depender muito de como é que a gente, do que a gente pensa, de como é que a gente vive, das coisas que a gente faz, né? Então, muito depende da minha sintonia mental, das coisas que eu faço, como eu me comporto e como eu penso, né? Se a gente for pensar aqui no mundo terreno, como é que funciona? Se eu gosto de sair, se eu gosto de beber, se eu gosto de fazer festa, que tipo de companhias eu vou ter? Como é que vão ser meus amigos? Né? Vamos pensar, eles vão gostar de beber, eles vão gostar de fazer festa? Ou eles vão ser calminhos, quietinhos, gostam de ficar assistindo streaming na TV? Não, provavelmente eles vão ter o mesmo comportamento que eu, eles vão pensar parecido comigo, né? Eles vão sentir parecido comigo. Então, da mesma forma se dá a sintonia mental entre os dois mundos, entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, se eu penso, se eu mentalizo, se eu falo, se eu ajo, né, de uma certa forma, eu vou ter uma faixa de simpatia onde pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, vão se afinar e vão ser atraídas. Então, esse conceito de sintonia espiritual é bem importante para a gente entender quem são as nossas companhias espirituais, né? Com quem que eu estou sintonizando. E aí a gente sabe, né, lá do livro Obras Póstumas, do Allan Kardec, que a ação espontânea dos espíritos, tanto bons quanto maus, né, mas principalmente os maus, produzem, vamos chamar de ignorantes, né, que nenhum espírito nasce para ser mau e vai ser mau a vida inteira, né, considerando a eternidade. Os maus, eles produzem uma imensidade de perturbações na economia moral e mesmo física, né? E essas perturbações a gente muitas vezes atribui a causas errôneas, né? Então a gente está sendo influenciado e a gente não sabe que aquela influência é espiritual, a gente acha que é coisa da gente ou que são pessoas encarnadas que estão produzindo aquele efeito, né? Ou a gente acha que é só uma coisa física, meu cérebro que não está produzindo serotonina suficiente, né? E a obsessão, então, ela consiste num domínio que os maus espíritos exercem, assumem sobre certas pessoas, né? Com o objetivo de submeter essas pessoas à vontade deles, né? Pode ser pelo prazer que eles sentem, mas geralmente não é pelo prazer, né? Por que as pessoas se aproximam de mim? Por que esses espíritos desencarnados se aproximam de mim? Quase sempre, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quase sempre essa obsessão, ela exprime uma vingança que o espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsediado manteve com ele em precedente existência. Então, nós não somos obsediados por qualquer um, até poderíamos, mas a maioria das vezes nós somos obsediados por pessoas a quem nós fizemos mal no passado, né? Porque nós já vivemos muitas vidas e nós já fizemos de tudo, né? Graças a Deus agora nós estamos tendo uma vida
decente, mais regrada, mas nós já roubamos, provavelmente já matamos, né? Não sabemos. Hoje nós não temos esse conhecimento, provavelmente quando a gente desencarnar a gente vai ter vai ter uma memória maior, né? Sobre todas as coisas que nós já passamos, mas assim, certamente essa pessoa que se aproxima, esse espírito que se aproxima, ele está sendo atraído por esse sentimento de vingança, né? Por coisas que nós fizemos, né? Às vezes nós somos um sócio que traiu, que corrompeu, que passou a perna, que mentiu, né? E esses espíritos, eles são muitas vezes ignorantes, né? Eles merecem a nossa compaixão, na verdade, porque eles acham que fazendo isso eles vão conseguir ter paz de espírito, né? E na verdade, e se vingar, né? E na verdade não é assim que as coisas funcionam. Então, eles se aproximam por afinidade mental e por afinidade de vidas pregressas, né? De eventos pregressos que aconteceram, né? E aí, como é que eu faço? O que eu faço quando eu tenho uma influenciação negativa na minha vida, espiritualmente falando? Eu tenho que exercer uma autoridade moral, né? Lá do livro Obras Póstumas, o Kardec já nos dizia, com o espírito a gente não luta corpo a corpo. Com o espírito, o mais forte triunfa, mas é o mais forte em termos de autoridade moral. Então, eu vou conseguir exercer a minha autoridade sobre o obsessor quando eu conseguir mostrar a ele que eu estou me melhorando, que eu estou no caminho, que eu estou fazendo caridade, que eu sou uma pessoa diferente do que eu era antigamente, né? Que eu estou fazendo, que eu estou tentando me conhecer, que eu estou tentando ser menos orgulhosa, menos invejosa, menos maledicente, né? Então, quando eu consigo ter um comportamento mais adequado, mais moral, eu consigo, primeiro, afastar esses espíritos em nível de sintonia, porque tudo é energia, então eles não conseguem se aproximar de mim. Eu consigo fazer como uma espécie de redoma, né? Onde eu consigo me sentir protegida, e ao mesmo tempo consigo mostrar para esse espírito que eu não sou mais aquela pessoa, que eu estou num processo de melhoria, que eu não mereço ser maltratado, não mereço ter influências negativas na minha vida nesse momento. Então, as coisas acontecem dessas duas formas, né? O Allan Kardec comenta no livro Obras Póstumas um exemplo de irmãs, de duas irmãs, se não me engano, eram duas, que estavam sofrendo dentro da casa delas alguns eventos, né, bem desagradáveis. As roupas eram espalhadas por toda a casa e recortadas e tal, e no início elas acharam até que era uma brincadeira, mas aí depois elas começaram a ficar preocupadas que aquilo não era uma brincadeira de ninguém, né? E elas pegaram e foram, então, conversar com os médiuns, né? Querer saber por que aquilo ali estava acontecendo. E eles foram na casa delas, perceberam que era um espírito, né? Querendo vingança. E aí eles tentaram amenizar a situação, mas aí, numa sessão espírita, veio um espírito superior e disse que elas deveriam fazer uma reflexão, né, mais profunda sobre como é que estava sendo o comportamento delas e que elas deveriam se preocupar mais com a caridade da língua. Caridade da língua, o que é isso, né? Não falar mal das pessoas. Essas duas irmãs deviam ser muito fofoqueiras, né? E deveriam seguir o que o Papa Francisco, algum tempo atrás, falou, né? Fecha a boca, né? Então elas estavam sendo obsediadas por causa disso. Então, aquilo que a gente estava falando da luta moral, né? Uma luta que é de espírito para espírito, de alma para alma, não é uma luta física, né? E que quem tem superioridade moral acaba prevalecendo, né? Então, assim, basicamente, o que nós temos em termos de o que fazer quando eu tenho essa influência espiritual, né? Primeiro, a prece, uma prece espontânea do coração, pedindo ajuda, né? Pedindo perdão, muitas vezes, para esse obsessor, né? Que
que merece novamente, vou dizer, a nossa compaixão, porque às vezes ele também está obcecado por aquela vingança, por me fazer mal, né? E, em segundo momento, e mais importante, né, os meus esforços sérios, né, em me melhorar. Esse, segundo Allan Kardec, são os dois únicos meios de eu me afastar dos maus espíritos. A prece e os meus esforços para melhoramento moral, né? Então, claro, eu posso tomar passe no centro espírita, eu posso tomar água fluidificada, eu posso fazer o evangelho no lar, tudo isso é importante. Mas se eu não me melhoro como pessoa, como ser humano, se eu não mudo os meus comportamentos, se eu não começo a minha transformação interna, me conhecendo, sabendo quais são os meus problemas, quais são as minhas imperfeições, aonde que eu tenho que melhorar, todo mundo sabe. Se tu fizer uma reflexão clara e profunda, tu vai entender quais são as tuas dificuldades. Só que uma coisa é entender e outra coisa é botar em prática, né? Então, quando eu estou num quadro depressivo, eu preciso me preocupar também com esse aspecto espiritual, né? O palestrante Nazareno Feitosa, ele disse que um dos piores doentes é o espírita, né? Porque ele acha que tudo vai se resolver com a parte espiritual. Não, nós precisamos da parte médica, porque nós temos alterações físicas, né? Mas também não podemos nos descuidar na parte espiritual, né? Então, se tu nunca teve depressão, se tu realmente não tá passando por essa prova, que é uma prova muito difícil, né? Tu pode ter pessoas perto, né? Tu pode ter amigos, tu pode ter conhecidos, familiares que estão passando, né? Então, cabe a nós também fazer a nossa parte no sentido de tentar ajudar essas pessoas, de tentar entender que existe componentes hereditários, fatores externos, fatores físicos, químicos, mas também existem fatores espirituais que nós devemos nos dar conta e tentar gerenciar, vamos dizer assim, né? E nesse sentido da gente tentar ajudar as pessoas, né, que têm estados depressivos, né? Me lembrei de um exemplo de um senhor, né, hoje mais de 90 anos, que se chama Donald Rich, e ele mora na Austrália, e ele mora perto de um penhasco na Austrália. E ele, depois que ele se aposentou, ele pegou o seu binóculo e ficava olhando para esse penhasco. E ele via que as pessoas cometiam muito suicídio nesse penhasco. Então ele começou a fazer a seguinte ação, ele ficava lá observando. Quando ele percebia que a pessoa estava demonstrando intenção de se suicidar naquele lugar, né? E a depressão pode causar suicídio, infelizmente nossos números estão crescendo com relação a isso. Ele ia lá, ele convidava essa pessoa para tomar um café, né, na casa dele, bater um papo. E pelos cálculos, né, ele conseguiu salvar em torno de 400 suicidas nesses quase 50 anos de trabalho dele. Então, assim, ele conseguiu achar uma maneira de ajudar essas pessoas, né? E a gente, claro, talvez não seja essa a nossa maneira, né? Que não estamos perto de um penhasco, mas podemos ter outras maneiras de ajudar as pessoas, né? É bem importante que a gente comece a pensar que às vezes são coisas que não tocam a nós, né? Graças a Deus, né? Não tivemos o merecimento, talvez, de não sofrermos desse tipo de doença, né? Mas nós podemos ajudar as outras pessoas. Isso também faz parte do nosso aprimoramento moral, né? Isso também é olhar para o outro, não ser tão egoísta, não pensar, depressão eu não tenho nada a ver com isso. Não quero saber, né? Tá longe de mim, eu não vou fazer nada. A gente pode pensar em, bem, eu vou entender para conseguir ajudar, ok? E para finalizar nossa conversa, né? Eu trouxe aqui 5 itens para elevar o nosso pensamento, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, nosso querido Divaldo Franco. Então, o primeiro item é: a vida é bela. A vida é bela. Não importa se tem pandemia, não importa se temos problemas, se temos obstáculos, a vida é um dom precioso. Nós sabemos que muitos espíritos gostariam de estar encarnados nesse momento, para ter o aprendizado, para ter a possibilidade de crescimento espiritual.
E nós estamos aqui, nós ganhamos esse presente. Então, nós temos que valorizar a vida. Esse é uma das premissas maiores do budismo, né? A ideia de que a preciosidade da vida. Como é importante estarmos aqui, vivos, encarnados. O segundo item é, eu nasci para amar. A gente gosta muito de ser amado, né? Mas a nossa tarefa aqui na Terra é amar. Amar sem esperar o retorno, né? E não só amar as pessoas que estão próximas, nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, porque de certa forma é mais fácil amar essas pessoas, né? É amar o distante, amar aquela pessoa que eu não conheço muitas vezes, né? Terceiro ponto, eu vivo para servir. Eu vivo para servir, né? Essa é a ideia de que eu tenho que estar disponível para ajudar o outro, né? Eu tenho que parar de olhar só para o meu umbigo, começar a olhar ao meu redor, as pessoas que estão passando por tristezas, não ficar dizendo para elas simplesmente algumas frases que a gente ouve, né? Ah, tu tá exagerando, não é tão ruim assim, ah, para com essa besteira, né? Precisa tomar o controle, precisa mudar de uma vez por todas. Tu tá sendo egoísta muitas vezes, né? Se diz pro deprimido, né? Então, eu tenho que mudar essa minha postura, né? O quarto item é, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque isso me torna um ser mau. Então, de forma assim bem resumida, imagina, é mais fácil eu ser a vítima, é melhor eu ser a vítima de alguém do que eu fazer alguém de vítima, do que eu prejudicar outra pessoa. Então, o mal que me faz mal não é o que me fazem, mas sim aquilo que eu faço de errado, né? É o controle dos meus comportamentos. E o último é, há um sol brilhando dentro de mim, mesmo nos dias mais nublados, mesmo nos dias cinzentos, mesmo quando eu estou passando por dificuldades, mesmo quando a minha família está passando por dificuldades, eu sempre tenho que lembrar que eu tenho DNA divino, que eu tenho uma luz dentro de mim, cada um tem uma luz especial, que eu tenho que deixar ela brilhar, para iluminar o meu caminho, para iluminar o caminho das outras pessoas. Então, esse DNA, eu tenho que estar sempre consciente dele. Eu fui feita para brilhar, eu fui feita para me aperfeiçoar, né? Para ser um espírito perfeito e puro, no final das contas. E nós vamos chegar lá um dia, se Deus quiser. Muito bem, pessoal, eu agradeço a paciência de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.